Bom, agora a gente parte para os controllers, tá? E a gente vai passar pelo tedioso processo aqui de dar o bind de uma tabela, né, dessas colunas da tabela na fonte de dados que vem a partir do objeto que vai ser tratado aqui, que no caso é book. E como que a gente vai carregar isso daí do banco, tá? Então, a gente vem no controller aqui, ó. E aí a gente vai precisar começar, antes de mais nada, antes de sair fazendo os eventos, importar, usando a notação fxml, igual a gente já vinha feito, todos, aqui tem que importar, toda a tabela e todos os elementos da tabela, né? Então, table view, atenção para não pegar o table view errado, né? Java, sim, control, JavaFX, table view, de que tipo que é essa table view? Do tipo book. Então, o nome dela é table view. Se a gente acertar o nome dela aqui e esse nome der match com esse elemento aqui, ó, fx:/id, ele já vai encontrar automaticamente e quando rodar ele vai pegar os dados do fxml e vai jogar na nossa classe controladora, que é o que a gente quer. Então, a minha tabela é de book e cada coluna é de um atributo de book de um tipo específico. Então, por exemplo, @fxml, private, table column, do tipo da tabela e do tipo da coluna, tá? Então, table column de book. E no caso aqui eu quero o cname, então string. Então nesse cname aqui, ó, eu vou pegar o conteúdo da coluna name, tá? Então eu vou fazer isso para todos, que é um processo um tanto quanto tedioso, tá? Coloquei tudo aqui, tá? E coloquei também o observable list, que vai ser a lista que a minha tabela vai ficar observando, tá? Bom, pronto, está tudo aqui. Coloquei também uma observable list, tá? Do tipo book, genéricos para book, que vai ser, que chama aí de table data aqui, que vai ser a minha tabela, os dados da minha tabela, que a minha table view vai ficar observando naquele padrão do fxml de a table view ficar sempre sincronizado observando uma lista, tá? E aí, quando eu abrir essa janela, eu quero que ele traga tudo do banco de dados e deixe tudo disponível para mim. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso agora dar o bind. Aqui no um método fxml chamado initialize, né? Então private void initialize, que é um método que o fxml vai chamar toda vez que ele carregar o JavaFX, vai chamar toda vez que ele carregar o fxml, tá? Então, aqui dentro eu preciso fazer 3 coisas básicas, né? Primeiro, dar o bind entre a tabela, os itens da lista, né, que ele vai trazer, né, do banco, etc. Eu preciso dar um bind nas colunas e nos valores que vão estar nas colunas. E eu preciso mostrar os valores nessa lista, tá? Então, como é que fica? Primeiro eu vou fazer um bind table view to items list. Depois eu vou fazer um bind column to value sources. E depois eu vou fazer um load dos dados e mostrar. Então, load data and show. Então, vou criar aqui esses métodos, tá? Então, aqui. Então, o que vai ter no meu table view to items list? Eu preciso pegar os meus dados, né, e colocar eles sendo observáveis. Então, eu vou pegar o meu table data, inicializar ele, né, fx collections
observable array list e vou criar então um array list observável e vou setar esse array list na tabela, né? Então table.setItems, o meu table data. Então com isso a minha table view já conhece a lista que ela vai ficar escutando quando mudar. Então aqui agora eu preciso, dentro desse bind columns to value sources, juntar as minhas colunas com as entidades que elas estão representando. Então, no caso aqui, ó, por exemplo, cname.setCellValueFactory, e aí eu passo new property value factory, e aí aqui eu vou falar qual que é o elemento de book que ela tá, qual atributo de book que vai estar dentro dela, no caso aqui name. Então, se eu vier aqui em book, dentro do meu domain, entity book, vai ser esse atributo aqui, ó, name, que eu quero que ele coloque lá quando eu passar um book. Então, voltando aqui, eu vou fazer isso para todos, que é um negócio bem chatinho, e já volto. Pronto. Feito isso, tá? Note o seguinte, eu estou chamando aqui de gênero e de status, são os dois enums que eu tenho. Isso só vai dar certo, eu falei aqui que string, ó, e na verdade ele é enum, porque dentro aqui eu criei o método, eu sobrescrevi o método toString e estou imprimindo o label, né? Esse ação, drama, história, porque se eu não colocasse isso, ele tentaria pegar o enum e como string não conseguiria fazer do jeito que a gente precisa, tá? Então eu precisei fazer esse toString aqui para ele pegar o valor do label. Então agora eu preciso mostrar os dados, tá? E como é que eu faço para mostrar os dados? Eu preciso obter os dados do meu banco de dados, tá? Então eu vou considerar aqui, ó, o find book use case, ou seja, o use case meu que busca livro, e eu vou fazer o find all. Ele está reclamando aqui porque ele não está achando. Eu vou mandar ele fazer um static import aqui, que ele traz aqui para mim. Aqui, ó, ele trouxe aqui. Só que aqui ele está reclamando de alguma coisa. O meu método main find book use case tem que ser público. Pronto. Então, aqui eu trouxe todo mundo e vou guardar isso aqui dentro de um list de book. Então, eu vou chamar esse list de book aqui de books. E agora, ó, esse use case meu que antes estava listando aqui, ó, dentro do main, tá? Estava listando aqui dentro do main aqui para a gente poder testar. Agora, eu estou usando ele de fato para trazer alguma coisa para pôr na interface. E eu vou dar um clear no meu table data, né? Porque se eu tiver alguma coisa ele vai colocar duplicado, que é o meu observable list. E agora eu vou setar os itens nele, né? Então, table data.add all book. Então, recapitulando, né? Quando carregar o meu FXML, ele vai fazer três coisas. Ele vai dar o bind da tabela na lista, ele vai dar o bind das colunas da tabela nos atributos das entidades e depois ele vai carregar do banco de dados usando essa interface find book use case, que essa funcionalidade faz em book use case, que está pegando de algum banco de dados que a gente vai injetar lá na frente, tá? Por enquanto está na memória. Vai pegar essa lista de books, vai limpar a minha table data aqui e vai colocar esses novos valores. Bom, e agora tenho que fazer todas essas funcionalidades de deletar livro, editar livro, detalhar e por aí vai, tá? Então, vamos começar pelo delete book. O que eu preciso fazer é pegar uma linha selecionada e, baseado nessa linha selecionada, remover ela do meu banco de dados e mostrar os dados novamente na tela, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar minha table view, .get
selection model, que é o modelinho que está dentro dela com os itens, .get selected item. E isso aqui vai me dar, ó, se eu mandar extrair para a variável, um book, porque ele vai pegar o book que foi selecionado. E aí eu vou fazer o seguinte: se o livro não for nulo, eu posso, quer dizer, se ele selecionou alguma coisa para deletar, eu vou chamar o meu remove book use case, que a gente implementou lá no meu domain, né, remove book use case, .remove, e aí eu passo aqui o meu selected item. Faço o meu static import aqui, que ele não está achando, e fez o static import aqui, mas ele tem que tornar isso público. Então, torna público aqui também. Beleza. Então, agora eu já removi, só que no banco de dados ele não está mais, mas aqui na minha aplicação está. Então, eu preciso novamente carregar do banco, limpar a minha table data e adicionar os itens igual tá no banco de dados, tá? Então, load table data em show. Simples, não? Pega os itens, pega o item selecionado, se não tiver nulo, pede para o meu caso de uso, que é geral, independente se ele é para FXML ou não, remover e carrega os dados no FXML. O editar, o detalhar e o criar, basicamente, ele vai ter que chamar a janela Book UI em diferentes modos, né? Ou no modo para ele visualizar, ou no modo para ele atualizar, ou no módulo para ele adicionar, tá? Então, eu vou criar aqui um método adicional chamado showBookInMode, tá? Então, public, ou private, na verdade, né? Eu só vou acessar daqui, void showBookInMode. E aí eu vou passar um modo para ele aqui, UI mode. Mode. Esse UI mode não existe ainda, tá? Eu vou criar ele aqui no meu controller para eu poder falar que tipo que eu quero de abertura. Então, enum UI mode, só para adicionar aqui para me ajudar. E aí eu vou ter view update e create. Então, só para eu poder organizar melhor as coisas aqui. Agora eu tenho esse UI mode. Eu posso pegar o livro que eu quero, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Table view .getSelectionModel.getSelected item. Vou extrair isso aqui para uma variável. Selected book. Verifico se não está nulo, na verdade, porque aí eu quero detalhar ou editar, né? Então, as duas coisas, tanto detalhar ou editar, eu preciso ter clicado em alguma coisa que eu quero exibir. E aí chegou o momento que a gente precisa agora acessar o que a gente deixou esperando aqui na view, né? Que é essa classe app, que é a nossa aplicação FXML. Eu vou explicar rapidamente aqui, mas basicamente o que ela faz ela tem aquele método start, que carrega uma cena dentro de um stage mostra. Ela tem no caso ele carrega aqui a minha main UI. Ele tem um método setRoot aqui, que é para eu ficar mudando qual que vai ser o FXML que eu quero que ele carregue, né, para ele usar o mesmo stage e ficar variando a cena. E eu tenho esse load FXML que nada mais faz do que carregar o FXML de fato, tá? Mas aqui eu vou precisar fazer uma pequena alteração, porque ele só me retorna o FXML, mas eu não tenho acesso ao controller. E aí eu vou precisar do controller porque eu vou precisar pegar um objeto tipo book e passar para o controller jogar na interface gráfica para mim. E para poder fazer isso, eu preciso desse controller. Então, object, vou chamar ele de controller.
E agora aqui, para eu conseguir pegar o controller, eu não posso fazer sem deixar o stream aberto. Então, fazer dessa seguinte forma. FXML loader. Depois, em vez de usar o método aqui, eu vou usar o método FXML, vou usar o FXML loader.load. E aí agora eu estou carregando funciona igualzinho eu estava fazendo antes, só que agora desse jeito eu consigo deixar o streamer aberto, né? E com o streamer aberto eu consigo pegar o controller que foi carregado junto com esse FXML. Então, controller recebe fxml loader.getController aqui. Tem que deixar ele estático, porque senão ele não vai conseguir acessar de dentro do método estático. E agora, como ele é privado, eu preciso de um get para ele aqui. Então, out insert getter controller. Então essa classe ela ficou com um nome meio esquisitinho, tá? Eu vou trocar o nome dela. Eu vou chamar ela de window loader, porque reflete melhor o que ela faz, tá? Ela carrega uma cena, né? Então, a cena de uma janela, tá? Vou chamar de window loader, acho que fica mais legal. Porque ela não é o app, né? O app é o que a gente vai rodar a partir do main. Então, eu tenho meu window loader e eu posso voltar aqui agora para o meu controller. E aí eu vou pedir, eu quero abrir uma janela de book UI. Então, window controller, window loader, na verdade, .set root. E aí eu vou passar qual que eu quero, né? Eu quero o meu book UI. Então, ele vai procurar esse FXML para mim. E eu vou querer o controller também, tá? Então, window loader.getController, manda ele extrair isso numa variável. Ele criou como object, só que eu não quero como object, eu quero como book UI controller. Então, book UI controller. E aí, para isso, eu tenho o tipo que ele me retorna é object, eu preciso jogar ele com cast, né? Então, book UI controller e faço esse cast aqui. Então, o que era object eu considero que é book UI controller. Se vier outro tipo de controller aqui, eu vou tomar uma exception de cast, né? Mas não vai acontecer. E agora eu preciso pedir para o meu controller dessa interface de book UI setar para mim um livro na tela, né? Porque eu quero ver aqueles dados daquele livro ou editar os dados daquele livro. Então, controller.set book. E aí eu vou passar o book que eu estou pegando e o mode que eu quero que ele abra, tá? Porque eu quero que ele abra a minha janela com os dados de livro no modo edição, que eu posso mudar tudo, ou no modo visualização, que eu não posso mudar nada, eu só estou vendo, tá? Então, vou passar aqui o mode. Só que eu não tenho esse método, claro. Eu vou criar ele quando eu for fazer o outro controller, então eu só deixo a interface dele aqui criada para a gente continuar trabalhando nessa classe. Então, aqui dentro do edit, basicamente eu vou chamar esse show passando UI mode.update, né? E aqui eu vou chamar passando o view. Tá. E aí ele está pedindo para eu tratar essa exceção ou avisar que eu disparo essa exceção também. Eu vou jogar o tratamento de exceção para fora, colocando uma assinatura de exceção, que aí eu não preciso ficar tratando a exceção aqui. Quem estiver acessando isso daqui que vai decidir como. Então, o edit está feito, o detail está feito, agora eu preciso fazer o create. O create eu não preciso fazer nada disso, só preciso abrir a janela, porque eu ainda vou colocar os dados lá. Então eu não preciso de mais nada, eu só preciso alterar a assinatura aqui. E esse back aqui vai ser a mesma coisa, só que não para essa janela, mas para a janela anterior, que era main UI. Então, main UI. Então, basicamente, eu dei o bind na tabela.
no initialize aqui, né, deu bind na tabela e carreguei os dados. Para deletar, eu pego o item selecionado na tabela, se ele não for nulo, ou seja, eu selecionei, eu removo do banco e atualizo. O editar, eu abro a janela em modo de edição, passando os dados daquela linha selecionada. O detalhar, eu abro em modo de visualização, fazendo a mesma coisa. O criar, eu só abro, porque eu não vou ter dado nenhum como base. E o voltar, eu só volto para a janela anterior. Tá? Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês que é a mesma coisa para o user. Tá? Então eu vou dar uma pausa na aula aqui e mostro para vocês como é que fica o user para a gente não precisar fazer isso duas vezes. Tá? Bom, aqui na classe de gestão de usuário, no controlador de gestão de usuário, é a mesma coisa de gestão de livro. Tá? Eu faço o binding da tabela, a única diferença é que aqui eu precisei criar uma variável adicional chamada user type. Então, porque eu quero saber na tabela, eu quero que mostre o tipo do usuário, se ele é student ou se ele é faculty. Então, dentro aqui, eu criei um método abstrato, tá? Chamado getUserType, que ele vai chamar esse método, né, getUserType, lá quando eu apontar como userType, e ele é abstrato. Eu poderia ter feito esse método simplesmente retornar getClass.getSimpleName. Só que aí sairia em inglês, então eu fiz ele como abstrato e cada uma das subclasses, por exemplo, faculty, retorna aqui funcionário, para aparecer lá bonitinho na tabela em português, tá? Então, feito isso, o resto é a mesma coisa, tá? Eu uso o use case para buscar usuário em vez de livro, eu uso o de usuário para remover, tem a mesma implementação aqui para o show user in mode, né, em vez de show booking mode, que eu vou pegar o item e exibir dependendo se for atualizar, vou até trocar aqui para mode, se for update ou view, e carrego aqui a janela para adicionar um novo usuário, eu volto para a janela principal, tá? Então ficou assim. Agora a gente vai para as classes do tipo book UI Controller e User UI Controller, que é onde a gente vai pegar e colocar os dados, tá? Eu vou fazer uma e a outra eu mostro como é que ficou.